Aleluia. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém que ama Jesus aqui? Glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma conferência e sempre dizemos isso: conferência é lugar de sermos conferidos. Conferência apostólica. A igreja nasceu apostólica. Aleluia. Nós somos apostólicos. E nesses dias o Senhor estará nos conferindo e vai nos alinhar ao seu coração. Então se prepare, eu creio fielmente que Deus alinhará o meu e o teu coração ao coração dele nesses dias, a vontade dele nesses dias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Estou alegre por poder estar aqui mais uma vez na nossa casa. Ontem eu estava em uma reunião até aproximadamente 2 da manhã. Eu estava relembrando com as pessoas da reunião como tudo começou na IAPSED, que Deus começou a fazer e ainda está fazendo no Vila Nova York. Muitos das outras IAPs às vezes não sabem de fato o que foi que Deus começou a fazer e o que Ele ainda continua fazendo nessa geografia. Mas nós que acreditamos, se entregamos e vivemos isso intensamente, jamais nos esqueceremos daquilo que vivemos. Aleluia. E ontem saí da reunião, cheguei em casa fui dormir 3h30, acordei às 5h30, fui cumprir algumas demandas, busquei o apóstolo Gideão no aeroporto e tínhamos um compromisso em Alphaville. Já do aeroporto, só passamos no hotel e fomos para lá. E pelas nossas contas, né, pelo cálculo, pelo Waze, tudo ia dar certo para chegarmos aqui a tempo. Mas um mistério começou a acontecer. E eu achei esse negócio meio complicado. Estava dando 1h30 para chegar em São Paulo. Deu 2 horas, 2h30, 3 horas. E acabou que deixamos o apóstolo Gideão no hotel. Ele estava com a roupa ainda, que veio no avião, 10 horas do Canadá aqui. E ele falou: meu irmão, não tem nem como, pede perdão para o povo, eu queria muito estar no primeiro dia. Então eu estou dizendo isso aqui para comunicar a vocês, que ele pediu para pedir perdão para vocês, por não conseguir estar aqui. Ele não faz esse tipo de coisa. Ele é bem compromissado com aquilo que de fato foi lhe proposto a cumprir na missão, mas infelizmente não conseguimos chegar a tempo. Mas amanhã ele vai estar aqui com vocês, amém? Tenho certeza que assim como hoje e nos demais dias, Deus vai continuar operando de forma poderosa, amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero dizer para você, eu não estou cansado, querido. Tem alguém cansado aqui? Tem alguém cansado aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ele tem cara de alguém cansado. Pela sua linguagem corporal, aquilo que você está falando não está muito ligado com a sua linguagem corporal. Dê um sorriso para ele e diga: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje aqui. Deus vai te pegar nesses dias. Aleluia. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Mateus capítulo 5, verso 13. Louva a Deus por toda a equipe, pelos apóstolos, pastores, toda a equipe de obreiros, mídia,
confessar algo para vocês. Eu sei que a equipe do ministério aqui, da adoração, através da dança, ensaiou durante muito tempo, se comprometeram. Isso é um sacrifício, é uma entrega. E eu sei que o Senhor recebeu, o Senhor respondeu e continuará respondendo. Mas depois do primeiro minuto, eu não consegui mais olhar para a dança. E eu entendi que de fato a palavra, ela está se cumprindo nos nossos dias. O Espírito e a noiva clamam. Eu fui tremendamente ministrado, não por aquilo que eu estava vendo, nem por aquilo que eu estava ouvindo, mas por aquilo que o Espírito estava ministrando através desse ato profético que foi feito aqui. Deus vai fazer algo poderoso, querido, na nossa nação. Eu estou muito empolgado com isso. Deus vai fazer algo poderoso na nossa nação. Nós temos uma palavra, estamos vivendo ela e não vamos voltar atrás. Eu creio que da Zona Leste vai sair algo bom. E estão dizendo por aí, pode sair algo bom de lá da Zona Leste. Nós estamos dizendo, vem ver. Amanhã, 11 horas da manhã, eu estou lá no ginásio da Portuguesa, fazendo toda a vistoria, porque cremos que Deus vai fazer algo poderoso no próximo ano. Quantos creem nisso? Estou testificando para ver se a linguagem corporal muda. Aleluia. Dê um sorriso para o seu irmão e diga, se prepara. Estamos apenas começando. Aleluia. Vamos continuar tomando as ruas, as casas, os territórios, os ginásios, os estádios, as nações. Somos a igreja de Cristo, o baluarte da verdade, a agência do reino. Aleluia. Mateus 5,13. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Te amamos, Jesus. Somente aguardar manifestação dos filhos de Deus. Legal, Senhor. Diz assim, verso 13: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês. Por favor, olhe para esse irmão do seu lado e diga para ele, por favor, brilhe a luz que há em você. Olhe para o outro lado e diga, por favor, brilhe a luz que há em você. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Diga para o seu irmão, não se esconda. Não seja um 007. Deixe que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Feche teus olhos durante um minuto. Fale com Jesus, fale com o Espírito Santo nessa hora. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos. Nós te louvamos pela tua presença. Nós exaltamos e celebramos o teu nome nessa noite. O teu trono é entronizado sobre nós. Toda adoração pertence ao Senhor. Toda glória e toda a nossa devoção é totalmente para o Senhor. Toma o teu lugar, Jesus. O fundamento
Nos leva, Senhor, como tua igreja. a porta que Nos leva como até teus o Pai. filhos, Senhor. Quem é Ele? Ao entendimento e à consciência Quem é Ele? do propósito para o qual o Senhor nos Fundamento, chamou, para esse tempo, para essa estação, para essa geração e para as gerações vindouras. Nós não estamos aqui, Senhor, nos movendo por um evento. Nós não estamos aqui, Senhor, nos movendo por um programa ou por uma agenda. Nós estamos aqui porque cremos fielmente que o Senhor nos chamou e nos designou nesses dias para sermos a tua igreja, a igreja apostólica, a igreja do Cordeiro. Ministra o nosso Toda a espírito criação aguarda, nessa noite, Senhor. ansiosamente aguarda. Espírito Santo, assuma o governo, Senhor. Filhos de Deus. Assuma o governo desse altar, Senhor. Assuma o governo da minha vida. Assuma o governo dos ministros que estão aqui, Senhor. Assuma o governo dos ministradores. Assuma o governo dos intercessores. Assuma o governo dos obreiros, dos atalaias, dos sentinelas, daqueles que estão lá fora, daqueles que estão aqui dentro. Assuma o governo, Espírito Santo. Nós nos submetemos totalmente ao teu governo nesse lugar. Nós nos submetemos ao teu governo, Espírito da verdade, Espírito de Deus. Nós declaramos que esse ambiente pertence ao Senhor. Consagramos totalmente essa atmosfera ao Senhor. Espírito de entendimento, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, vem mais uma vez sobre nós e nos ministra, revelando as verdades das Sagradas Escrituras, nos conduzindo, Senhor, ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós e para nós como um todo, como sua igreja. Declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nos ensinou. Tudo aqui é para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Você que quer em concordância, diga amém. Dê um aplauso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tome o seu lugar, por favor. Fique à vontade. Sabemos que todo primeiro dia de conferência há um misto de sentimentos, há um misto de emoções. Ficamos às vezes apreensivos, nos preparamos, nos organizamos para de fato entregar o melhor ao Senhor. E eu creio que tudo isso é válido, mas eu creio que tudo aquilo que o Senhor tem para liberar para mim, para a tua vida e para a sua igreja nesses dias, o Senhor vai liberar para que eu e você possamos receber no Espírito. 3 pessoas estão entendendo? Nós receberemos no Espírito. Escute, nós somos corpo, alma e espírito. A antropologia nos ensina acerca da tricotomia, o ser triuno, corpo, alma e espírito. Esse é um dos grandes problemas também, porque nós aprendemos nessa ordem: eu sou corpo, alma e espírito, mas deveríamos, na verdade, inverter a ordem. Eu sou um espírito que tem um corpo e que possui uma alma. Porque quando nós não compreendemos isso, nós queremos primeiro receber no físico, ou muitas vezes estamos como Tomé, querendo apenas receber de acordo com aquilo que nós estamos enxergando com os olhos naturais, com a carne, com o corpo. Ou
muitas vezes estamos recebendo ou querendo receber aquilo que vem de Deus na nossa alma, nas nossas emoções, e tudo que recebemos na alma, uma hora vai ser desfeito, não é sustentável. Diga: o que é recebido na alma não é sustentável, não é sólido. Quantos compreendem isso? Mas o que eu e você recebemos de Deus no Espírito se perpetuará na minha e na tua vida para sempre. Faça uma autoanálise daquilo que você recebeu no Espírito. Faça uma autoanálise do dia que você teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Você não vai lembrar muitas vezes o que você sentiu, ou não vai conseguir explicar o que você sentiu. Muitas vezes não vai lembrar nem como você se comportou e nem por que você se comportou. Mas certamente você nunca esquecerá esse dia, porque esse dia o Senhor te marcou. Esse dia o Senhor ministrou no teu espírito. Todo filho de Deus e todo cristão precisa ter uma vida antes de uma experiência com Deus e uma vida após uma experiência com Deus. Todos nós precisamos nos lembrar aonde foi o ponto de reflexão, aonde foi o ponto de partida, aonde foi o ponto de conversão, aonde começou e quando começou a minha mudança de vida, a minha convergência em Cristo, através de uma experiência com Deus. Eu quero dizer, se até hoje você não consegue recapitular ou lembrar se teve essa experiência ou não, ou talvez não deu a devida importância para essa experiência, eu quero dizer que pode ser nessa noite que você será marcado pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma que teu espírito receberá das novidades do alto, das novidades de Deus para a tua vida, e você jamais esquecerá essa noite, você jamais esquecerá esses dias. Alguém acredita nisso nesse lugar? Porque, pastor, o Senhor quer fazer algo que não é para ser ministrado sobre a nossa carne, nem sobre as nossas emoções, mas Ele quer ministrar o nosso espírito, porque a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 16 e diante, que Deus, Ele ministra o nosso espírito. O próprio Espírito de Deus ministra o nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus ministra ao nosso espírito. O que é ministrado no Espírito jamais será esquecido. O que Deus me entregou e te entregou no Espírito jamais será esquecido. Posso te falar algo? O que Deus liberou e me entregou e te entregou no Espírito jamais ficará para trás. Jamais ficará para trás. Alguém pode entender isso nessa noite? Jamais ficará para trás. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo. E esse corpo está servindo para o propósito que o meu espírito precisa cumprir nessa terra através desse corpo. E o que mais quer nos dificultar a cumprir o propósito é a alma. Porque ao longo da nossa trajetória, a nossa alma foi afetada. Nós sofremos frustrações, nós sofremos com rejeições, nós sofremos com tantas decepções, com tantos planos que não deu certo, com tantas expectativas frustradas. Mas eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Eu creio que chegou a hora dos filhos de Deus se levantar, não mais andando e caminhando de uma forma emocional, mas andando e vivendo segundo o Espírito. E vamos parar de começar a cantar músicas que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu estou sentado no colo do papai, eu faço carinho na barba do papai, eu estou sendo ministrado pelos lábios do papai. Não, meu irmão, o meu Deus não é afeminado, o meu Deus não é carente de relacionamento. Nós precisamos aprender a adorar em espírito. Deus não recebe adoração nas emoções, Deus não recebe adoração que está
acreditando que Ele é um Deus carente. Deus, Ele está procurando ainda os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu creio que nós estamos numa reunião nessa noite de homens e mulheres que vão viver além dos demais. Existem muitos que estão adorando na alma, que estão querendo viver como igreja na alma, mas ainda existe uma igreja espiritual. Eu acredito nessa igreja. Tem mais alguém aqui nessa noite que acredita na igreja espiritual, na igreja que vai andar segundo o Espírito? Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Quando recebemos no Espírito aquilo que vem do Espírito de Deus, compreendemos o nosso propósito. Porque o meu e o teu propósito nessa terra, como filho, como igreja, como imagem e semelhança, como coroa da criação, como prisioneiros de Cristo para alguns, como ministros do Evangelho, como sal da terra, como luz do mundo, não começou na terra. O meu e o teu propósito começou em uma dimensão chamada eternidade. Para alguns teólogos dos pensamentos de Deus, mas a palavra me afirma em Efésios capítulo 1 versículo 4 que Ele me escolheu e que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo nós já havíamos sido escolhidos por Ele. Aonde? Em um lugar chamado eternidade. Olha o seu irmão e diga: tu já existia na eternidade. Diga para ele assim: você não vai morrer. Maria, Maria, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte que a Bíblia fala é condenação eterna, é sofrimento, aonde há ranger de dentes, aonde há dor. Mas eu e você, como espírito, não vamos morrer. Por aí começamos a vencer alguns medos. Por aí começamos a acabar com alguns níveis de ansiedade. Porque se eu não tenho medo de morrer, porque sei que sou eterno, se a morte não pode me botar medo, o que vai me botar medo? Não. Alguém precisa entender o que está sendo liberado sobre nós nessa noite. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como filhos de adoção, pelo beneplácito da sua vontade, para vivermos em amor, para o louvor da sua glória. Nós nem existíamos carnalmente, terrenamente falando, mas já existíamos em uma dimensão espiritual. Jeremias capítulo 1 versículo 5, Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes de você ser um ser sendo formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu considero perdão. Alguém precisa... meu Deus do céu. Eu não acredito em linguagem almática e emocional, mas eu acredito em uma linguagem do mundo sobrenatural, do extranatural. Eu acredito numa linguagem espiritual, e a linguagem espiritual é uma linguagem bíblica. Sabe que linguagem é essa? Que antes de eu estar na terra, eu já estava caminhando com Deus na eternidade. Eu já caminhava numa dimensão com Ele na eternidade, porque Ele diz para Jeremias: Jeremias, antes eu já te conhecia. Ai meu Deus do céu. E a minha vida eu considero perdão. Antes eu já te conhecia e já havia te escolhido. E tem mais: você não é um aventureiro, você não é uma obra em fase de teste, você não é um experimento na terra. Eu já te dei as nações por profeta. Eu já tenho um propósito para você, Jeremias.
Por favor, alguém precisa entender que nós estamos aqui em uma conferência só para entrar naquilo que Deus já projetou para nós, só para sermos alinhados ao propósito que não recebemos na alma e nem no corpo, mas recebemos o Espírito, e recebemos o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quantos amam a Deus? Quantos amam a Deus? E porque muitas vezes parece que as coisas não estão contribuindo para o propósito. Porque amar a Deus, a maioria de nós aprendemos a amar. O que nós temos dificuldade é de compreender o propósito, porque o propósito não tem a ver com estratégia terrena, o propósito não tem a ver com programação neurolinguística, o propósito não tem a ver com desenvolvimento intelectual ou desenvolvimento do eu, o propósito não tem a ver com estratégias humanas, o propósito não tem a ver com nada terreno, o propósito tem a ver com o céu para a terra, é a partir do céu para a terra. Quando nós aprendemos a caminhar a partir do céu para a terra, então começamos a caminhar na dimensão do propósito. Você não se preocupa mais com o que as pessoas estão falando, você não se preocupa mais com as perseguições, você até sente a dor da ingratidão, da calúnia, mas você vai para Mateus capítulo 5 e entende que bem-aventurados que são perseguidos pelo meu nome, bem-aventurados que sofrem calúnias, bem-aventurados que inventam mentira, bem-aventurados são aqueles que sofrem em nome do Senhor. E a minha vida considero perdão. Eu não caminho mais da terra para a terra. Eu não vivo mais da terra para a terra. Eu não sei se você consegue compreender, meu irmão, mas eu estou vendo que Deus está fazendo algo na minha e na tua vida nessa noite. Algo está sendo desconstruído, algo está sendo arruinado para ser edificado, algo está sendo arruinado, destruído para algo ser edificado na minha e na tua vida. E o que está sendo edificado vem dele, o que está sendo edificado é dentro da palavra dele, através da palavra dele. Diga: não é da terra para a terra, porque a terra não tem poder de sarar a terra. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe através de quem Deus quer sarar a terra? Sabe através de quem Deus quer sarar a terra? Sabe através de quem Deus quer sarar a terra? Romanos capítulo 8 versículo 19, a palavra diz que há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que significa? Que eu e você, como filhos, somos responsáveis para sarar essa terra, somos os responsáveis para transformar essa terra, esse mundo. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda. Nós estamos em uma conferência manifestação dos Eu preciso nessa conferência te empurrar para aquilo que Deus chamou você para viver. Eu preciso te empurrar para aquilo que Deus já determinou para a tua vida. Manifestação dos filhos de Deus. Diga: do céu para a terra. Quando eu começo a caminhar nessa dimensão, todas as coisas, diga todas as coisas, diga todas as coisas, o que deu certo, o que não deu certo, os que se aproximaram, os que se foram. Não era para você repetir, mas tudo bem. Diga: todas as coisas estão contribuindo para o meu e para o teu bem. Então não estou preocupado. Nós aprendemos uma coisa: Deus tem pressa, quem tem pressa somos nós. Pressa é a característica de alguém que está atrasado. Deus nunca esteve atrasado. Deus não está atrasado. Ah, meu Deus. Pastor, mas está demorando. Ele está trabalhando em mim. Pastor, mas parece que não vai acontecer. Ele está tratando o meu e teu coração. Ele está tratando a
nossa ansiedade. Ele está esperando que eu e você tire do nosso coração aquilo que nós colocamos como bezerro, aquilo que nós colocamos no altar do nosso coração. Meu Deus, quando nós tiramos isso, quando nós entendemos que o nosso propósito é do céu para a terra, todas as coisas, diga todas as coisas, começam a cooperar. Eu vou todos os dias. Versículo 29, Romanos 8, 29. E nos conheceu, e aos que conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Eu vejo tanta gente sofrendo por coisas que não deveria sofrer. Eu vejo tanta gente preocupada com coisas que não deveriam se preocupar. Eu vejo gente chorando por coisas que não é para chorar. Pastor, onde você quer chegar, pastor? Deus nos chamou de sal. Mas se fomos insípidos, se não tivermos sabor, nada mais presta, a não ser para ser lançado fora. Deus ministro, Por favor, não se ofenda. Que hoje seja uma noite também de cura, aleluia. E que seja uma noite de ativação, de senso de revelação, de propósito. Mas já viu aquelas pessoas que dizem assim: ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, ninguém me chama. Toda vez eu fico já esperando porque alguém vai me lançar fora. Por quê? Porque perdeu o sabor. Só é lançado fora aquele que perdeu o sabor. Só é lançado fora aquele que perdeu a sua utilidade. E não é porque não é útil para Deus, mas é porque está paralisando o propósito e dizendo: eu não sou útil para aquilo que eu nasci para viver. Somos seus ministros. Você quer deixar Deus aborrecido? É Deus falar que você vai viver algo e você dizer: não, mas eu não. É Deus te chamar para viver algo nele e você olhar para você e dizer: não, Deus, mas eu sou menino, eu não sei falar. Vai, Jeremias, te colocarei diante dos governantes, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Quer ver você deixar Deus irritado? É Deus te chamar para libertar um povo, uma geração, a tua família. Pessoas que estão te aguardando lá na sua célula, pessoas que estão aguardando você abrir a célula. E Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu decidi te enviar para libertar eles. Você é a resposta para o clamor. Você é a resposta para aqueles que estão sendo escravizados nesse mundo. E nós dizemos: não, Deus, eu não, eu sou incapaz. Meu irmão, estamos em uma conferência apostólica. Apóstolos significa enviados. A palavra apóstolo é envio. Nessa conferência nós estamos sendo enviados para cumprir o nosso propósito. Quer deixar Deus irritado? Nós queremos colocar o resultado dos nossos traumas na frente daquilo que Ele disse que vai fazer na nossa vida. Meu irmão,
Deus conhece a minha e a tua história. Deus sabe aonde nós nascemos, porque Ele nos escolheu para nascer nesse lugar. Deus sabe quem foi o teu pai, Deus sabe quem foi tua mãe, porque Ele te escolheu e escolheu esse pai e essa mãe para você nascer exatamente lá. Ele sabe qual foi as dificuldades, Ele sabe o que você enfrentou, mas agora o que Ele está dizendo é: vai cumprir o meu propósito, vai viver o meu chamado. Somos seus ministros. Não, Deus, eu sou pesado de língua. A Bíblia diz que Deus se irrita, se ira. Tá bom, Moisés, então vou enviar Arão para ir com você. Não tem como. Escute, não tem desculpinha com Deus. Diga: acabou o mimimi, acabou as desculpinhas. Ah, mas é fulano. Ah, mas é ciclano. Ah, mas está me impedindo. Mas está barrando o meu ministério. Eu não sei, mas os glória a Deus desaparecem nessa. Tem alguém aí ainda? Se tu és sal da terra, tu vai levar sabor a todo lugar sem graça. Você vai levar e manifestar a graça em todo lugar que tem ausência da graça. Você vai mudar todo o ambiente que você foi inserido. Somos seus ministros. Não tem desculpas com Deus. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer: nos obrigar a viver o que Ele já desenhou para nós vivermos. Precisamos compreender isso. Há um propósito. Eu começo a mensagem aqui. Escute. Nós estamos vivendo em dias que, infelizmente, no contexto geral, como igreja brasileira, estamos saindo do nosso propósito. Se queremos de fato vivermos como igreja apostólica, precisamos entender que nascemos apostólicos. O coração de Deus é apostólico. Ele declara a palavra que haja envio. Ele envia a palavra, o verbo se fez carne, segundo envio. Ele envia o Espírito Santo, terceiro envio. Diga: o coração de Deus é apostólico. Agora eu preciso dar uma resposta para esse envio. Tem alguém que vai? Tem alguém que vai? Tem alguém que vai? Mas sabe o que nós estamos vendo? Que nós oramos como igreja. Foi onde o Espírito me ministrou nesse ato profético. Nós clamamos como igreja, nós jejuamos como igreja. Chore os ministros, entre o alpendre e o altar. Se arrependam, convertam o vosso coração, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Clamamos, jejuamos. Deus respondeu a oração da igreja. Deus tirou aqueles que estavam no controle da corrupção. E sabe o que nós começamos a fazer? Começamos a idolatrar o homem. Quem disse que era para a igreja parar de orar? Quem disse que era para a igreja brasileira parar de jejuar? Quem disse que era para a igreja brasileira parar de levantar altares de adoração? Quem disse que era para pararmos? Nós começamos a adorar um homem que tem o nome de Messias, mas nunca foi Messias. Eu preciso que nessa noite eu e você venhamos entender como nós estamos muitas vezes nos desviando do propósito que é ser igreja. E quando nós começamos a dar glória para homens, quando começamos a levantar lugares, cadeiras e tronos para homens, Deus, Ele não vai aceitar isso, porque quem colocou foi Ele, mas quem tem o poder de tirar e remover também é Ele.
Toda a autoridade é instituída por Deus. Aí sabe o que nós estamos fazendo? Em vez de orarmos, em vez de jejuarmos, em vez de nos arrependermos, estamos na rua gritando. Estamos manifestando o quê? Se o sal for insípido, para nada mais serve a não ser para ser pisado. Deus não nos chamou para estar manifestando na rua o nosso grito, mas para manifestar a glória dEle, para manifestar as obras que temos feito nele. Chama do amor. Nós precisamos compreender o nosso propósito como igreja, queridos. Estamos vendo um líder, e eu tenho acompanhado, ele está brigando, está lutando, e agora está prestes a ser preso. Não estou falando de um líder político, estou falando de um líder religioso. Dizem, a voz profética, ele é a voz profética, eu respeito, eu honro essa unção, mas o que está sendo feito e como está sendo feito está fora do propósito que é ser igreja, está fora do propósito que é caminhar como voz profética. O chamado para os profetas nunca foi militar em causa política, mas é determinar que aquilo que está acontecendo nos céus aconteça na terra, que aquilo que Deus está falando nos céus se cumpra na terra. Vai acontecer segundo a minha palavra. Assim diz o Senhor. Não é guerra política, não é batalha política. A igreja está entrando num campo e guerreando de forma errada, com as armas erradas. Eu estou prestes a ser preso. Me fala, qual foi o apóstolo que foi preso por defender político? Eu preciso falar isso com a igreja no Brasil. Eu preciso falar isso com a igreja brasileira. Qual foi o apóstolo? Pedro foi preso porque curou em nome de Jesus, porque milhares de pessoas aceitavam Jesus. Não eram milhares de pessoas gritando um nome numa rua. E posso te falar uma coisa, não foi uma prisão política, foi porque aquilo que acontece no céu, no governo do céu, no reino do céu, estava acontecendo na terra. E quando acontece na terra, quem é da terra não compreende. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Sabe o que é interessante? Que a igreja não estava brigando na porta da cadeia. A igreja não estava dizendo liberta, liberta Pedro. Sabe o que a igreja foi fazer? Foi orar. A igreja foi orar. O meu e o teu papel não é estar gritando como baderneiros na rua. O meu e o teu papel é dobrar os joelhos, se arrepender e orar em favor da nossa nação. Por ti nos ter mais paixão. Escute, o anjo libertou Pedro da prisão, mas quem foi que enviou o anjo lá foi a oração da igreja. Eu quero dizer que nós vamos vencer guerra sim, contra principados e potestades, mas não vai ser de uma forma errada, com a arma errada. Vai ser como sempre foi, com arrependimento, com o joelho no chão, com lágrima, sendo uma igreja apostólica e profética. Nós precisamos compreender isso. Não era por essa razão que estávamos lá, era para ganhar os perdidos. Eu estou dentro de um projeto agora. Eu nem sei falar inglês, como que é isso? 1 milhão de mulheres. 1 million. É isso aí. 1 milhão de mulheres. Agora vão estar na Paulista como Esther, 3 dias de jejum, representando a igreja, orando e se arrependendo por aquilo que nós estamos deixando de fazer e se omitindo. O que você acha que Deus vai responder? 3 dias de jejum, oração e arrependimento na Paulista? Ou milhares de pessoas como igreja gritando, levantando faixa?
O que o céu vai responder, queridos? Nós precisamos voltar a entender o que é ser igreja apostólica. Deus nos chamou para viver essa igreja. Nós nascemos como igreja apostólica. Porque quando se perde o propósito, se perde a identidade. Perdeu a identidade, meu irmão, não se tem convicção. Diga primeiro propósito. Quando eu sei o meu propósito como igreja, aonde nós entramos, aonde nós somos inseridos, não com gritos, não com badernos, mas fechando os olhos. Você já teve essa experiência de entrar em lugares que não tem nada a ver com o contexto espiritual e religioso, e aí de repente você começa a dizer: Jesus, Tu és maravilhoso. E Ele começa a entrar no ambiente. Ou alguém pede para você: ora aqui. E quando você começa a orar, Ele entra para ganhar o corrupto. Não precisa dizer que ele é corrupto. A Bíblia diz que Jesus só entrou na casa de Zaqueu. Ele nem abriu a boca. Onde a presença manifesta de Jesus entra, arrependimento, a conversão, a confissão de pecados. Ele entra na casa e a Bíblia diz, Lucas 19, que Zaqueus falou: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu tenho roubado, e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Diga: é do céu para a terra. Diga: é do céu para a terra. Propósito. Quando entendemos o nosso propósito como igreja, como filhos de Deus, temos convicção, visão, paixão. Com propósito, convicção, visão, paixão, começamos a inspirar. Começamos a ser inspiração. Deus te inseriu na casa que Ele te inseriu. Deus me inseriu na família que me inseriu. Deus te inseriu no lugar onde te inseriu, porque Ele quer que eu e você sejamos uma inspiração. Cristo em vós é a esperança da glória. Alguém vai olhar para mim e para você. Alguém vai olhar ainda para a igreja apostólica do alinhamento pleno. Alguém vai olhar para a igreja de Cristo na terra e vai dizer: tem propósito, porque não para nas coisas terrenas. Tem convicção, porque não tem medo da morte. Tem visão, tem paixão, está inspirando. Então o que nós começamos a fazer? Influenciar. A influência só vem depois de tudo isso, mas nós estamos querendo influenciar de forma totalmente contraditória ao propósito. Diga: propósito, convicção, visão, paixão, inspiração, influência. Sabe qual é o sal do reino? É a influência. O sal do reino é a influência. Mas muitas vezes, por não entendermos o propósito, que é no céu na terra, é no Espírito, nós estamos sendo coagidos. Nós estamos se omitindo. Nós estamos olhando por uma ótica horizontal. Mas não dá para influenciarmos, para sermos sal dessa terra com uma visão na horizontal. A minha e a tua visão precisa ser vertical. É do céu para a terra. Eu creio que Deus está despertando e ativará portadores do céu nessa conferência. Portadores dos céus nessa conferência.
O sal é a influência do reino. Se eu não influencio, eu para nada mais sirvo para ser lançado, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quantos de vocês já ouviram alguém falando: ih, lá vem aquele crente lá, lá vem ele. Não influencia nada, não inspira ninguém. Mas quando você ouve alguém dizer assim: cara, aquele cara ali é diferente. Aquela pessoa ali carrega algo diferente. Sabe o que é isso? É o sal. Está influenciando. É o sal, está trazendo sabor para ambientes sem graça, sem sabor, sem vida. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Sabe que etapas são essas? Etapas da liderança. Só alguém com propósito, convicção, visão, paixão, que inspira, influencia, vai liderar. Quero dizer algo para você, queridos. Você foi chamado para ser um grande líder. Você foi enviado para ser um grande líder. Independente do contexto, alguns vão ser líder no seu lar, alguns vão ser líder na área profissional, alguns vão ser líder no ministério, fazendo a obra, alguns vão ser líderes políticos, alguns vão ser líderes na cultura, alguns vão ser líderes no entretenimento, alguns vão ser líderes no âmbito religioso. Todos nós fomos chamados para sermos líderes. Eu estou trazendo uma linguagem apostólica. Todos nós fomos chamados para ser líderes. Um dia perguntaram para John Maxwell, uma das maiores referências ao se falar de liderança: você acredita que um líder já nasceu líder? Ele respondeu: eu nunca conheci um líder que não nasceu. Essa é uma piada. Todos nós nascemos para liderar. Por favor, chacoalhe essa pessoa que está do seu lado. Eu já vou acabar, eu já estou acabando. Diga para essa pessoa: tu não é cauda, tu não é Maria, vai com as outras. Tu não foi chamado para viver o que todo mundo vive. Deus te põe como cabeça. Deus te põe como líder. Deus te chamou para ser sal dessa terra. Deus te chamou para influenciar. Deus te chamou para dar sabor. Deus te chamou para manifestar a glória, para manifestar a graça. Deus te chamou algo muito mais além do que você tem pensado. Claro que em contrapartida existem pessoas que preferem ficar no lugar do vitimismo. Não, eu não sirvo. Não, para mim não dá certo. Não, ninguém me ouve. Não, não influencio ninguém. Ninguém me respeita. Eu quero dizer que Deus não tem negócio com gente vitimista. Deus não tem negócio com gente que não acredita em si mesmo. Deus não tem negócio com gente que não acredita que nasceu para o propósito. Eu quero declarar sobre a tua vida que todo o ecossistema que foi construído dentro de uma influência de vitimismo vai ser quebrado de uma vez por todas. De forma apostólica nós vamos avançar, influenciando, liderando na esfera que Deus nos inserir nesse tempo. Se tem alguém que acredita, por favor, reaja ao nível que você acredita. Mais paixão por ti, Senhor. Ser líder. Você já é líder. Você já nasceu líder. Eu preciso então entender o meu propósito, ter convicção desse propósito, andar por visão, não por vista. Paixão. Eu não sei você, meu irmão, mas fazem 17 anos
que eu vivo nessa paixão diariamente. Pastor, tem luta, meu irmão, não vou nem te contar, senão você vai orar por mim depois que eu descer daqui. Tem prova? Tem esmagamento? Tem ataques espirituais, tem ataques emocionais? Tem. Mas eu estou aqui e você está aqui por um propósito. O seu estado e a circunstância atual não é o teu destino, e o teu passado também não é o teu destino. Alguém precisa entender isso. Alguém precisa entender isso. Ah, mas eu passei, mas eu sofri. Ei, meu irmão, já foi. Você não está mais no passado. Por favor, diga bem alto: eu não estou mais no meu passado. Eu vou viver o futuro que Deus tem para minha vida. Eu vou caminhar no destino profético que Ele tem para mim. Viva no Senhor. A tua igreja. Escute, influência não é algo que você pega por desejar influenciar. Influência. O que significa? Influência. Afluência é o fluxo de algo com propósito. Então, sem propósito, eu posso até acreditar que estou influenciando, mas se não tem propósito, não tem influência. Nós recebemos essa fluência em um assunto que tem um plano, uma chamada divina de nos colocar ali. É algo maior do que nós desejamos. É algo muito maior do que esperávamos. É uma chamada divina. É um propósito divino. É algo maior. Diga, o propósito é maior, que nos colocou ali. Eu não saí da introdução, mas eu preciso acabar. Nós temos uma identidade, queridos. Nós somos a eclesia do reino. Nós somos a assembleia do reino. Nós somos a igreja de Cristo. E como igreja, não fomos chamados para ficar discutindo o problema dentro da igreja. Como igreja, não fomos chamados para ficar vendo quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro dentro da igreja. Como igreja, não ficamos para ficar medindo a roupa que o irmão veio, que o outro veio. Como igreja, não fomos chamados para ficar cuidando um da vida do outro. Fomos chamados para dar o suporte. Já que tu quer cuidar da vida de alguém, se é que você quer cuidar da vida de alguém, abra uma célula, comece um discipulado, comece a cuidar de vidas. Como igreja, o nosso chamado não é ficar aqui dentro. O nosso chamado é sair para fora, é ser lançado para fora, é ser sal lá fora. Eu não fui chamado para ser sal aqui dentro. Eu não fui chamado para ser sal aqui dentro. Você não foi chamado para ser sal aqui dentro. Nós somos chamados para ser sal lá fora. Naquele ambiente que ninguém fala de Deus, é aí onde vamos falar de Deus. Num ambiente totalmente cético, é onde a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Eu vivi uma experiência alguns anos atrás, queridos. Eu peguei um menino, ele traficava comigo. Eu coloquei ele no tráfico. Nós contávamos dinheiro do tráfico junto. Quando eu voltei para Jesus, tive um encontro com Jesus, fiz de tudo para levar ele. Eu fiz de tudo.
E ele foi durante o período. Nós estávamos caminhando juntos. Ele falou: eu quero ir para o monte. Nunca fui para o monte. Eu falei: vamos para o monte. Vamos entrar no propósito. Começamos a entrar no propósito. Vamos subir o monte. Era Aricanduva ainda. Não, era o Parque do Carmo. Se preparamos. Falei para ele: você vai chegar no monte e você vai ver. O mato vai acender. A glória vai descer. E a gente, parece que era o Pentecostal 5.0. O negócio era ver o mato acender, a glória disparar mergulhar, chapar. Vai ser poderoso, cara. Amém, vamos, Jonas, vamos. Estávamos indo, andando. Tá aqui sola, Uber sola. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: passa na rua tal. Eu disse: eu não. Nós saímos de lá. Estou evangelizando ele, tiramos ele de lá. Vovô, passa por lá. Coração. Vamos passar por aí. Você está doido? Vamos passar por aí. A gente já sabe. Vamos passar. Vamos passar. Passamos, a gente está passando. O Espírito Santo fala para mim: entra na casa. Aí eu não vou entrar. Eu já penso logo: se eu entrar, a polícia vir, eu sou alvo, sou preso. Sem... Aí você começa a pensar na nossa integridade, né? Nós precisamos compreender que integridade no reino não tem a ver com reputação, tem a ver com ser completo em obedecer à vontade de Deus. Entramos, descemos o corredor, tudo escuro. Quando eu cheguei lá dentro, gente contando droga, gente bebendo, fumando, um monte de gente, mulher dos caras. E eu simplesmente desci, ele entrou comigo, ele arregulou o olho, e eu falei assim: Jesus mandou eu vir aqui. Todo mundo parou. Aí eu falei: posso orar? Pode. Queridos, eu fiz assim. Eu comecei a orar. Em 17 anos, foram poucas vezes que eu vi a presença e a glória de Deus se manifestar como se manifestou naquela noite. Foi uma experiência tão real com a glória, que eu estava orando assim. As mulheres começaram a chorar, as pessoas largando o copo, o cigarro, e eu estava orando. Elas começaram a pegar as crianças, e elas colocavam as crianças debaixo da minha mão. Eu estava me sentindo o padre Marcelo Rossi. Eu falei: e agora, faço o quê? E eu parado, extasiado com a glória, não conseguia fazer nada. As mulheres colocavam a cabeça das crianças debaixo da minha mão, tiravam, colocavam a cabeça debaixo. Que glória poderosa! Gente começou a confessar pecado, confessando que era, eu era do grupo de gesto, eu era da mocidade, eu sou filho de crente. Começaram a confessar pecado, se arrepender. Uma glória poderosa se manifestou. Meu irmão, saí como? Daquele jeito. Vamos para o monte, que agora vai ser poderoso. Chegamos no monte, dá-lhe oração. Nem o mato acende. Só barulho de grilo, nem um ventinho, nem no silêncio, nem no vento, nem no fogo, nem na brisa suave. Só grilo. Eu falei: vou embora. Frustrado. Quando cheguei em casa, antes de dormir, fui orar. Falei: Senhor, por quê? O Senhor falou: eu quero manifestar a minha presença em lugares que ela precisa ser manifestada. O problema é que nós estamos tão habituados a querer que a presença e a glória de Deus se manifeste no nosso ambiente, do nosso jeito, que muitas vezes estamos perdendo a influência e o sabor. Diga para o seu irmão: Deus vai te usar lá fora. Você vai influenciar lá fora. Se prepare para viver experiências poderosas lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na tua família.
Ah, meu Deus, eu vou liberar uma palavra aqui sobre a tua vida. Se prepare nos ambientes mais improváveis que você jamais imaginou viver algo poderoso em Deus. Deus vai te usar de uma forma gloriosa. Luz é paixão por ti, Senhor. É lá fora. Luz nesse mundo. Lá Luz de fora. mais paixão por ti nos ter. Mais paixão por ti nos ter. Mais paixão por ti nos ter. É lá fora. Mais paixão por ti nos ter. Pastor, estou numa luta. Nos negócios. No profissional. Nos relacionamentos. Pastor, estou sendo pisado. Então comece a influenciar. Comece a levar o sabor do reino. Comece a levar o reino. Queridos, eu já vi algumas coisas em Deus que fui colocado em lugares que só pessoas que tinham universidade superior poderiam ser colocados, mas fui colocado falando é nós, mano, sem ter terminado o 2º grau, nesse lugar simplesmente por ter propósito, convicção de propósito, visão, paixão, inspirar pessoas ao quê? Se todo mundo trai a mulher, eu não vou trair. Se todo mundo engana o patrão, eu não vou enganar. Se todo mundo mente, eu não vou mentir. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. É influenciar de forma correta. Você vai ser colocado em lugares de influência, porque você está sendo sal dessa terra. Nós somos colocados nesses lugares quando somos sal dessa terra. A luz não pode ficar escondida debaixo da mesa. É tempo de brilhar a vossa luz. É tempo de que as obras sejam manifestas, para que o Pai seja glorificado por causa delas. Eu não sei você, meu irmão, mas eu conheço um povo que está comprometido a gastar a sua vida para isso. Eu sou um deles. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? É lá fora, queridos. É nos 7 montes. É nas 7 esferas. É na religião. É na família. É na educação. É na política, mas não é fazendo baderna e gritando. É sendo inteligente, influenciando, ganhando confiança, sendo conduzido por Deus. Essa era a estratégia. E quando fossem observar o STF, ia ter um monte de filho de Deus lá dentro, ó, sem ninguém saber. Mas sabe quem fez isso? As trevas. Mas era para nós estarmos lá, influenciar de forma positiva, não com briga. Vamos influenciar no monte da política, no monte do entretenimento, no monte da cultura, no monte dos negócios. Deus nos chamou para influenciar nas 7 montanhas, nas 7 esferas. Existe um povo maluco que quer dominar as 7 esferas. Deus não nos chamou para dominar. Jesus não dominou, Ele influenciou. Com o quê? Com uma cultura. Qual era a cultura? A cultura do céu, o governo do reino. Eu e você vamos influenciar com a cultura do céu. Eu e você vamos nos mover debaixo do governo do reino. Eu e você vamos caminhar no poder, na autoridade, na exousia do reino de Deus nessa terra. Não sei se você consegue compreender isso, querido, mas Deus nos chamou para isso.